Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai ver aqui as principais características da plataforma Arduino e no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como testar os nossos programas mesmo sem ter aí em mãos nenhuma placa Arduino por meio de simulação. Então, para início de conversa, pessoal, é muito comum haver uma confusão aí entre Arduino e microcontrolador. Então, o que é um microcontrolador? À esquerda aqui a gente tem uma boa definição, né? Dentro de um único chip, eu tenho ali uma CPU, eu tenho memória de programa, memória de dados, eu posso ter ali um conversor AD, com alguns periféricos de comunicação, oscilador interno, portas de entrada e saída, tudo em um único chip. Então isso aí seria um microcontrolador. Já a placa Arduino, ela contém um microcontrolador, né? Mas além do microcontrolador, ela possui várias outras coisas, né? Como nesse exemplo aqui da placa Arduino Uno. Então, além do microcontrolador Atmega 328, a gente já tem um hardware aqui pronto para uso, né? Então eu tenho aqui um plug para alimentação externa, um plug USB para fazer comunicação entre um computador e esse microcontrolador, por exemplo. Então, para isso a gente tem aqui um CI conversor, um FTDI, né, que faz a conversão UART USB já integrado na placa Arduino. Aqui eu tenho terminais de acesso aos pinos do microcontrolador. Nessa parte superior tem acesso aos pinos digitais de entrada e saída. Aqui os pinos da porta UART. Aqui eu tenho pinos para fazer uma gravação em circuit desse microcontrolador. Eu já tenho implementado aqui um botão reset. Aqui embaixo eu tenho acesso aos pinos analógicos desse microcontrolador. E nesses outros terminais eu consigo acessar aqui as tensões de 3.3, 5 volts e terra. Então também nessa placa eu já tenho ali reguladores de tensão de 5 volts, 3.3. Eu tenho alguns LEDs sinalizadores. A gente vai ver que a prática que eu vou mostrar para vocês aqui, o exemplo que eu vou mostrar, envolve um LED que já vem instalado na própria placa. Aqui eu tenho um LED que indica que a placa está ligada. Aqui LED de funcionamento da porta serial. E assim por diante. Aqui está agora algum detalhe sobre o microcontrolador Atmega 328, né, que tem ali na placa Arduino Uno. Aqui à esquerda tem a pinagem. Então, a gente tem que entender que quando a gente trabalha com uma placa de desenvolvimento, a gente ganha em velocidade, mas perde um pouquinho na flexibilidade, porque esse hardware já vem montado. Então, eu não tenho a possibilidade de, por exemplo, trocar o pino de acesso ao LED que já está instalado internamente ali na placa. Ele já veio daquela forma. Outro exemplo, a gente tem já na placa aqui Arduino um cristal de 16 MHz fixo. Não tem como eu alterar isso. Aqui é mais um pouco do que eu disse antes. Expõe um pouco a arquitetura do Atmega 328. Então ele tem uma CPU. A gente tem memória de programa, memória de dados, uma memória EEPROM para armazenar algumas variáveis. Ele vai ter timers. A gente vai ter a possibilidade de funcionamento do timer como contador e temporizador. Ele tem alguns periféricos, né, como comparador analógico, interrupções internas, externas, porta serial e conversor AD. De forma mais detalhada, né, que eu tenho as principais características desse microcontrolador Atmega. Então ele é um microcontrolador de arquitetura de 8 bits e com conjunto de instruções reduzido. Ele tem 32 KB de memória flash. Ele possui ali a velocidade máxima de 20 milhões de instruções por segundo. E uma particularidade aí dessa arquitetura é que para cada ciclo de clock eu tenho a execução de uma instrução. E então aqui também já faço observação de outra limitação, né? Como a placa Arduino Uno já vem com um cristal de 16 MHz, eu tenho 16 milhões de instruções por segundo. Então eu não consigo atingir
essa velocidade máxima do microcontrolador, que seria de 20 milhões de instruções por segundo. Ele tem a memória de dados de 2048 bytes, 1024 bytes de memória EEPROM, para a gente armazenar algumas variáveis. Ele tem periféricos de comunicação como o ART, duas SPI, 1 e 2C. O módulo CCP dele ele tem uma entrada Capture. Ele vai ter dois timers de 8 bits e um timer de 16 bits. Ele tem um comparador analógico, a faixa de operação dele de temperatura é de menos 40 a 85 graus Celsius. A alimentação do microcontrolador pode variar de 1.8 a 5.5, mas não é verdade para a placa Arduino Uno, então ele já tem reguladores de tensão, então a gente tem que observar lá qual que é a tensão de alimentação daquele plug de alimentação externa, por exemplo. Ele tem um conversor AD de 10 bits, que pode ser utilizado por 6 pinos, e ele tem 5 modos de operação aí de economia de energia. Então, a que se refere a palavra Arduino, né? Então a gente tem 3 possibilidades. Quando eu falo de Arduino, eu posso estar falando da placa de desenvolvimento, que a gente vai ver que a gente tem várias opções de placas diferentes aí de desenvolvimento. Eu posso estar falando também da IDE, né? Ou seja, do ambiente de desenvolvimento, do software que vocês vão baixar e instalar, ou então da comunidade. Então, por se tratar aí de uma plataforma open source, na internet, né, na comunidade da internet, a gente consegue vários exemplos, documentação completa aí sobre a plataforma. Projeto aqui com o Arduino. O primeiro teste. Então, se você tiver a placa em mãos, vocês vão primeiro baixar e instalar o ambiente de desenvolvimento. Vão entrar lá www.arduino.cc, na seção de downloads, baixar essa ideia aí para o seu sistema operacional. Vocês vão conectar o cabo USB, conectar a placa no computador via USB. Alguns modelos exigem a instalação de drive, mas a maioria não. Em seguida, abrir a IDE, abrir o software, selecionar a placa, o modelo da placa, no caso do exemplo aqui é um Arduino Uno, selecionar a porta serial que ela foi instalada. E para o caso nosso aqui, a gente vai abrir o exemplo Blink e compilar e carregar esse programa na placa, no microcontrolador da placa, e vai testar o programa. E como que eu faria isso caso eu não tenha aí em mãos a placa Arduino, né? Então eu vou mostrar uma maneira de fazer isso de forma simulada. Aqui alguns detalhes sobre a placa, né? Na hora que você liga o conector USB, ela mostra aqui o LED de funcionamento. O LED que a gente vai estar acessando nesse exemplo Blink, que vai piscar, é esse LED aqui da placa. Aqui está um pouquinho da cara da IDE, então aqui é a área para a gente editar o código, ali os comandos para salvar, compilar, carregar o programa, e aqui a saída para dizer se está tudo ok com a compilação ou não. A gente vai estar utilizando esse programa aqui, Simul IDE, para fazer a simulação do nosso programa. Então é uma alternativa para quem não tem em mãos a placa Arduino. Então vamos lá. O primeiro passo aqui é abrir o Arduino IDE. A gente vem aqui em arquivo, exemplos. Então é legal explorar ao máximo aqui esses exemplos, né? Já vem códigos prontos para a gente aprender a manusear os periféricos do Arduino. Aí vamos começar com esse código aqui, Blink. Então é um código bastante simples, que simplesmente vai fazer com que o LED interno lá da placa fique piscando. Então eu abro esse código. Aqui eu consigo compilar o código, mas antes disso é importante vir aqui em Arquivo, Preferências, e marcar essa opção aqui para ele mostrar a mensagem de saída durante a compilação. Isso vai facilitar a gente localizar o arquivo hexadecimal para a gente carregar lá dentro do microcontrolador. Então aperta esse botão aqui para compilar, ele verifica e compila. E como eu marquei aquela opção, aqui eu vou ver na saída da compilação. Compilação terminada, e aqui embaixo, se eu arrastar aqui a barra de rolagem, eu tenho o endereço do hexadecimal que foi gerado. Então
Então basta eu copiar aqui esse endereço, Ctrl C. E agora a gente vai abrir o programa SimoIDE, o meu já está aberto aqui. E vamos fazer um teste então desse código que a gente acabou de criar. Então aqui na aba de componentes, né, a gente tem as várias possibilidades, aqui, diversos componentes. Eu vou vir aqui e simplesmente escolher a placa Arduino Uno. Olha como é simples. Eu vou nas propriedades da placa Arduino Uno e aqui eu insiro o endereço Ctrl V do código hexadecimal, dou Enter, aperto o botão para rodar a simulação e o LED já começa a piscar. Outra possibilidade interessante que esse ambiente de desenvolvimento SimoIDE traz é o seguinte: a gente pode também editar o código aqui dentro, sem utilizar a ideia do Arduino. Tá? Então como que eu posso fazer isso? Ó? Essa aba à direita aqui, ó, ela seria a parte destinada à edição de código. Então eu venho aqui um novo arquivo, já tem aqui a minha possibilidade de digitar um código, eu vou copiar o código lá do projeto Blink. Então eu vou copiar, eu posso colar aqui. Se vocês tentarem compilar vai dar erro, então primeiro porque ele não vai ter selecionado o compilador Arduino, o compilador do Arduino. Então é importante, né, mesmo que você queira trabalhar editando, produzindo os códigos aqui dentro desse ambiente de desenvolvimento SimoIDE, você tem que ter previamente instalado o Arduino IDE, porque ele vai compilar, mesmo que ele não esteja aberto, ele vai compilar utilizando o compilador do Arduino. Então o primeiro passo é que eu salvo esse meu arquivo .ino, né, o arquivo de código. Deixa eu escolher aqui uma pasta. Vou substituir aqui o outro arquivo existente. Aí eu tenho que vir aqui no botão direito em cima do nome aqui do meu arquivo e escolher o endereço do compilador. Então no meu caso aqui, onde eu instalei o Arduino, arquivo de programa x86 Arduino. Seleciono a pasta, agora ele está apto a compilar. Então agora basta clicar aqui, ó, em compilar, que ele vai transformar esse código aqui para um arquivo hexadecimal. Ele demora um pouquinho, mas assim que compilar, essa outra opção que eu tenho aqui é de exatamente descarregar esse hexadecimal aqui na placa Arduino. E uma terceira opção muito interessante que essa IDE traz para a gente é de depuração. Então esse botão aqui eu consigo criar alguns pontos de parada no código e executar o meu código passo a passo para entender aí como que realmente a coisa está acontecendo. Olha lá, compilação com sucesso, então eu descarrego o código aqui na placa. Se eu puser para rodar, o LED começa a piscar. Então é isso, pessoal, assunto bem básico, só para a gente iniciar aqui nosso curso.